Você já se sentiu dominado pelas suas emoções? Raiva, ansiedade e medo são sentimentos que todos enfrentam, mas como reagimos a eles pode transformar nossas vidas. Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos estoicos sobre o controle emocional e como você pode aplicar essas lições no seu dia a dia para viver com mais sabedoria e equilíbrio. Deixe nos comentários como você lida com suas emoções, e não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar a espalhar essa sabedoria. Imagine que você está no meio de uma tempestade. O vento sopra com fúria, a chuva bate com força, e tudo ao seu redor parece estar fora de controle. Você tenta se manter em pé, mas cada rajada de vento parece querer derrubá-lo, e a chuva, como uma cortina pesada, encobre sua visão. Esse caos, esse sentimento de desamparo, é como muitas pessoas sentem suas emoções. Estamos no meio de uma tempestade emocional, onde a raiva, a ansiedade, o medo e a frustração parecem tomar conta de nós, muitas vezes sem aviso. Nos sentimos pequenos diante delas, sem saber como lidar. A pressão do estresse diário, as expectativas não cumpridas e os desafios da vida podem ser tão avassaladores quanto uma tempestade furiosa. Agora, imagine que, em vez de ser arrastado por essa tempestade emocional, você pudesse se tornar o capitão do seu próprio navio. Em vez de ser um prisioneiro de suas emoções, você se torna o comandante, com as rédeas firmemente em suas mãos. Você decide para onde o navio vai, não importa o quão forte o vento seja. O estoico não é aquele que luta contra o vento, mas o que aprende a navegar por ele. Ele não tenta controlar as tempestades, mas sim como reagir a elas. E é exatamente isso que a filosofia estoica nos ensina. O verdadeiro poder não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em como respondemos a isso. Quando falamos sobre dominar as emoções, não estamos sugerindo que devemos ignorá-las ou reprimi-las. As emoções são inevitáveis. São uma parte natural da experiência humana. Sentir raiva, medo, tristeza, ansiedade, tudo isso faz parte da nossa natureza. No entanto, o que realmente importa não é o que sentimos, mas o que fazemos com esses sentimentos. Os estoicos acreditavam que não devemos ser escravos das nossas emoções. Eles nos ensinaram que, em vez de permitir que as emoções nos controlem, devemos aprender a entendê-las, usá-las a nosso favor e, assim, mantê-las sob controle. A verdadeira força está em reconhecer nossas emoções, aceitá-las como parte de nós, mas também saber como reagir diante delas. Dominar as emoções não significa eliminá-las. Significa agir com razão e não por impulso. Significa tomar decisões com clareza, mesmo no meio do caos. Imagine que, em vez de explodir de raiva quando algo não sai como esperado, você dá um passo atrás, respira profundamente e avalia a situação com calma. Você pode perceber que, na maioria das vezes, a raiva não resolve nada. Ela apenas cria mais turbulência. Quando você é capaz de controlar suas reações, consegue tomar decisões mais sábias, mais ponderadas, e isso muda sua vida de forma significativa. O estoico, ao contrário de ser reativo, é proativo. Ele não reage ao mundo, mas responde a ele com sabedoria e clareza. Vamos falar sobre como isso pode ser colocado em prática. A chave para esse controle emocional não é encontrar uma solução mágica ou esperar que as emoções desapareçam. A verdadeira solução está no treinamento, nos hábitos diários e nas práticas consistentes. Isso é algo que os estoicos entenderam há séculos. Não é uma questão de sorte ou destino, mas de prática constante e deliberada. É como treinar um músculo. Quanto mais você trabalha, mais forte ele fica. Da mesma forma, o controle das emoções exige disciplina e prática diária. É importante compreender que dominar as emoções não significa reprimir o que sentimos. Se você sente raiva, isso é natural. Se você sente tristeza, isso também é natural. Essas emoções não são inimigas. Elas são parte do que nos torna humanos. Mas o problema ocorre quando deixamos que elas nos dominem. Quando deixamos que a raiva dite nossas ações, quando a ansiedade nos paralisa, ou quando o medo nos impede de seguir em frente.
O estoico não nega as emoções, mas sabe como lidar com elas de maneira construtiva. Ele compreende que, embora as emoções sejam inevitáveis, a maneira como respondemos a elas é totalmente nossa responsabilidade. É aí que entra a prática da consciência emocional. Em vez de agir impulsivamente com base em uma emoção momentânea, o estoico nos ensina a dar um passo atrás. Ele nos ensina a observar nossas emoções com uma mentalidade observadora, como se fossemos espectadores da nossa própria experiência. Quando você sente raiva, em vez de gritar ou acusar os outros, pare por um momento e pergunte-se: o que causou essa raiva? Vale a pena reagir assim? Ao refletir sobre a origem da emoção, você consegue lidar com ela de forma mais eficaz. A mesma coisa acontece com a ansiedade. Em vez de entrar em pânico, observe a emoção, entenda o que ela está tentando te dizer e então decida como agir. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: não são os eventos externos que nos afetam, mas a nossa opinião sobre eles. Isso se aplica diretamente às nossas emoções. A tristeza não nos machuca. O medo não nos paralisa. O que nos afeta é o julgamento que fazemos sobre esses sentimentos. Quando você percebe isso, começa a entender que as emoções não são algo a ser temido, mas algo que pode ser administrado com inteligência e serenidade. Ao compreender a origem da emoção, você ganha o controle sobre ela. Mas o verdadeiro poder está em nossa resposta. Quando uma emoção forte te atingir, não reaja imediatamente. Dê um passo atrás, respire e observe a emoção como se fosse um fenômeno externo. Pergunte-se se a emoção que você está sentindo é proporcional à situação. Muitas vezes, a intensidade da emoção diminui quando damos espaço para a razão. E, se após refletir, você ainda sentir o mesmo, então haja, mas haja com clareza. A filosofia estoica ensina que o que importa não é o que acontece, mas como escolhemos reagir. Ao entender isso, você passa de ser uma vítima das suas emoções para ser o mestre delas. Assim, a prática da regulação emocional se torna uma ferramenta fundamental para viver uma vida mais equilibrada. Ao tomar o controle de nossas reações, conseguimos enfrentar os desafios com mais tranquilidade e sabedoria. O que parecia ser uma tempestade imensa se torna uma oportunidade para aplicar a calma e clareza que cultivamos. E, com o tempo, à medida que praticamos essa disciplina emocional, conseguimos transformar nossa relação com as emoções, não como algo que nos controla, mas como algo que podemos usar para nosso benefício. A regulação das emoções é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Ela é a chave para viver uma vida mais equilibrada e saudável, capaz de lidar com os desafios diários sem ser consumido pelo estresse ou pela frustração. Em vez de ser arrastado pelas emoções como se você estivesse em um barco à deriva, a regulação emocional oferece a oportunidade de se tornar o timoneiro, capaz de direcionar seus pensamentos e ações com clareza e intenção. A inteligência emocional, um conceito que os estoicos já compreendiam de maneira intuitiva, não é apenas sobre entender o que sentimos, mas sobre saber o que fazer com essas emoções. O grande desafio não é evitar sentir raiva, tristeza ou medo, pois isso é impossível, mas sim saber como lidar com esses sentimentos de forma produtiva e racional. A inteligência emocional nos permite agir com sabedoria, e não por impulso, em momentos de pressão, mantendo o controle da situação e, mais importante, da nossa própria mente. Por exemplo, em uma discussão acalorada, a reação instintiva pode ser responder com raiva ou atacar a outra pessoa. No entanto, quando você aplica a inteligência emocional, você escolhe, no lugar de reagir, responder com calma. Em vez de responder ao ataque com mais hostilidade, você dá um passo atrás, respira e reflete sobre a melhor forma de lidar com a situação sem perder o controle. Isso não significa ser passivo ou permitir que os outros façam o que quiserem, mas significa agir de forma deliberada, em vez de ser controlado pelas emoções do momento. Isso é exatamente o que os estoicos propõem. A filosofia estoica nos ensina a escolher nossa resposta aos eventos, em vez de sermos marionetes do que acontece ao nosso redor. Marco Aurélio,
um dos maiores estoicos, escreveu em suas meditações: se o que dizem ou fazem te irrita, lembre-se de que sua reação é sua escolha. O estoico entende que não podemos controlar o que as outras pessoas fazem ou o que acontece no mundo, mas podemos controlar como reagimos a isso. Esse controle sobre nossa própria reação é a base da inteligência emocional, e é isso que nos dá a verdadeira liberdade. A regulação emocional começa com o reconhecimento da emoção. Quando sentimos raiva, tristeza ou ansiedade, o primeiro passo é reconhecer que estamos sentindo algo. Muitas vezes, reagimos sem perceber o que estamos sentindo, simplesmente agindo por impulso. Reconhecer a emoção é o primeiro passo para a inteligência emocional. Isso nos permite tomar um momento para refletir sobre o que estamos sentindo, em vez de agir automaticamente. A reflexão nos dá o espaço necessário para decidir qual será a nossa resposta, em vez de sermos conduzidos pela emoção do momento. Depois de reconhecer o que estamos sentindo, o próximo passo é entender de onde a emoção vem. O que está causando essa emoção? Às vezes, a raiva não é apenas sobre a situação em questão, mas sobre algo mais profundo, algo não resolvido que está sendo ativado pela situação atual. Da mesma forma, a ansiedade pode ser uma reação ao desconhecido, ao futuro que não podemos controlar. Entender a origem da emoção nos permite lidar com ela de maneira mais eficaz, sabendo exatamente o que está acontecendo e o que precisamos fazer para superar o momento. O próximo passo é nomear a emoção. Isso pode parecer simples, mas nomear corretamente o que sentimos pode mudar completamente a forma como lidamos com isso. Às vezes, sentimos uma mistura de várias emoções e pode ser difícil distinguir o que estamos realmente sentindo. Se chamamos a emoção de raiva, podemos nos precipitar em uma reação impensada. Mas se reconhecermos que estamos, na verdade, decepcionados, podemos reagir de maneira muito diferente, talvez escolhendo comunicar nossas expectativas em vez de simplesmente atacar a outra pessoa. A clareza ao nomear a emoção é uma ferramenta poderosa para a regulação emocional, pois nos permite escolher a resposta mais apropriada. Uma vez que reconhecemos, entendemos e nomeamos a emoção, o último passo é expressá-la de maneira adequada. Isso não significa reprimir o que sentimos, mas encontrar uma forma de expressar a emoção de maneira saudável. Reprimir as emoções só leva a tensão interna, que mais tarde pode se manifestar de maneiras prejudiciais. Por outro lado, explodir emocionalmente em resposta a uma emoção pode prejudicar as relações e criar mais caos. A verdadeira sabedoria está em expressar a emoção de maneira equilibrada, comunicando o que sentimos de forma honesta, mas também com respeito e controle. A inteligência emocional também se conecta com o conceito de resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente após um revés, e essa capacidade está profundamente ligada à nossa habilidade de lidar com nossas emoções. Quando nos sentimos sobrecarregados pela vida, o que realmente nos ajuda a superar os obstáculos não é ignorar nossas emoções, mas reconhecê-las e usá-las como combustível para a ação. Os estoicos ensinavam que não devemos lutar contra os desafios da vida, mas aprender a enfrentá-los com equilíbrio. Eles não viam a adversidade como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade de crescimento. Da mesma forma, quando você aprende a regular suas emoções, você se torna mais resiliente, mais capaz de enfrentar os desafios da vida com uma atitude de calma e clareza. Por exemplo, imagine que você perdeu o emprego, um revés significativo. A reação natural pode ser sentir-se triste, ansioso e frustrado. A inteligência emocional não exige que você ignore essas emoções, mas que as reconheça, entenda a origem delas e então decida como reagir de maneira construtiva. Você pode sentir tristeza, mas também pode ver essa perda como uma oportunidade para se reinventar, aprender novas habilidades ou procurar um novo caminho. Ao aplicar a inteligência emocional, você transforma a adversidade em uma oportunidade de crescimento pessoal. Portanto, a regulação emocional não é apenas sobre controlar o que sentimos, mas sobre como lidamos com essas emoções para que elas nos ajudem e não nos prejudiquem. A verdadeira inteligência emocional nos permite manter o equilíbrio, não importa o que aconteça ao nosso redor. Isso nos dá a liberdade de responder de forma sábia,
de tomar decisões baseadas na razão e não na emoção, e de construir uma vida mais plena, equilibrada e consciente. Uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver é a capacidade de diferenciar as emoções que sentimos. Muitas vezes, as emoções se misturam ou são mal interpretadas, o que nos impede de lidar com elas de maneira eficaz. A chave para um controle emocional eficiente está em entender as nuances dos nossos sentimentos e nomeá-los com precisão. Não é o mesmo estar ansioso do que estar estressado, ou sentir raiva do que sentir decepção. A maneira como rotulamos nossas emoções pode mudar a forma como respondemos a elas e, consequentemente, o impacto que elas têm sobre nós. Vamos começar com um exemplo simples. Imagine que você está sobrecarregado no trabalho. Você tem muitas tarefas para cumprir, prazos apertados, e a pressão está aumentando. Sua reação instintiva pode ser sentir estresse. No entanto, se você parar para refletir um pouco mais, pode perceber que o que você realmente está sentindo é ansiedade. A ansiedade surge da incerteza do futuro e do medo de não conseguir cumprir tudo a tempo. O estresse, por outro lado, muitas vezes está relacionado ao excesso de demandas ou à sensação de sobrecarga. Identificar que o que você está sentindo é ansiedade, e não apenas estresse, muda a abordagem que você tomará para lidar com isso. Se é ansiedade, talvez você precise focar em aceitar a incerteza e priorizar as tarefas, em vez de tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Se for estresse, talvez precise reavaliar sua carga de trabalho ou pedir ajuda. Diferenciar emoções similares é crucial para entender como elas afetam nosso corpo e nossa mente. Quando sabemos exatamente o que estamos sentindo, podemos escolher a estratégia mais adequada para lidar com essa emoção. Isso nos permite agir com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. Se você não consegue identificar o que está sentindo, é mais difícil aplicar uma técnica eficaz de regulação emocional. Ao nomear corretamente a emoção, você já dá o primeiro passo para gerenciá-la de forma construtiva. A neurociência confirma que a capacidade de diferenciar e rotular nossas emoções é uma habilidade que pode ser treinada. Estudos mostram que pessoas que conseguem identificar suas emoções com mais precisão têm maior capacidade de autorregulação emocional e maior bem-estar psicológico. Ao fazer isso, conseguimos reduzir a intensidade das emoções negativas, porque, ao reconhecer a emoção, ela perde parte do seu poder sobre nós. Quando você identifica a emoção corretamente, você já está tomando controle, em vez de ser arrastado por ela. É importante ressaltar que os estoicos já entendiam o poder de nomear e compreender as emoções. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Se algo externo te angustia, não é a coisa em si que te perturba, mas o julgamento que você faz dela." Em outras palavras, não é a emoção em si que nos prejudica, mas a maneira como interpretamos e rotulamos essa emoção. Se conseguimos identificar uma emoção como decepção em vez de raiva, nossa reação será diferente. Em vez de reagir de forma agressiva, poderemos expressar nossa frustração de maneira mais controlada e assertiva, sem gerar conflito. Agora, vamos falar sobre a importância de nomear a emoção corretamente. Ao fazê-lo, conseguimos abrir espaço para a razão. Muitas vezes, ao sentirmos raiva ou frustração, nosso primeiro impulso é reagir de maneira agressiva ou defensiva. No entanto, se conseguimos distinguir entre raiva e decepção, conseguimos refletir sobre o que realmente sentimos e reagir de maneira mais ponderada. Se a emoção que estamos sentindo é raiva, pode ser mais produtivo nos afastarmos por um momento para nos acalmarmos e depois refletirmos sobre a situação. Se, por outro lado, a emoção for decepção, podemos comunicar nossos sentimentos de forma honesta e clara, sem criar um conflito desnecessário. Outra técnica importante para lidar com as emoções é a prática de dar espaço para elas antes de reagir. Os estoicos nos ensinam a pausar e refletir. Quando uma emoção forte surge, como raiva ou tristeza, em vez de reagir imediatamente, devemos dar um passo atrás, respirar profundamente e refletir sobre o que estamos sentindo. Muitas vezes, essa pausa é suficiente para que a intensidade da emoção diminua. Quando agimos impulsivamente, estamos respondendo à emoção de forma automática, sem tempo para processá-la. Mas quando damos espaço para a emoção, ela perde parte do seu poder, e podemos decidir a melhor forma de reagir.
A diferenciação de emoções também é útil na construção de resiliência emocional. Quando somos capazes de identificar a origem de nossas emoções e lidar com elas de maneira eficaz, nos tornamos mais resilientes, pois estamos treinando nossa mente para responder a situações de forma equilibrada e sábia. Imagine que você tenha um problema em sua vida, como uma crise pessoal ou profissional. Se você não consegue identificar corretamente o que está sentindo, pode acabar reagindo de forma desproporcional, deixando que a emoção controle suas ações. Mas, se você consegue entender que está sentindo ansiedade, medo ou frustração, pode agir com mais clareza e fazer escolhas mais sábias. A regulação emocional é um processo contínuo, e a chave está na prática. Cada vez que você se depara com uma emoção forte, seja ela de raiva, tristeza ou ansiedade, você tem a oportunidade de praticar a diferenciação. Com o tempo, esse processo se torna mais automático e natural. Assim como um músculo que se fortalece com o exercício, sua capacidade de diferenciar e regular suas emoções se fortalece à medida que você pratica. Outro aspecto fundamental da regulação emocional é o uso de técnicas que nos ajudem a lidar com as emoções de maneira construtiva. Uma dessas técnicas é a respiração consciente. A respiração profunda é uma ferramenta simples e eficaz para reduzir a intensidade das emoções e restaurar o equilíbrio. Quando você se sente sobrecarregado, pare por um momento e respire profundamente. Inspire pelo nariz, segure por um segundo e depois expire lentamente pela boca. Essa prática ativa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a acalmar o corpo e a mente, permitindo que você tome decisões mais racionais. A meditação também é uma técnica valiosa para diferenciar e manejar as emoções. Ao praticar a meditação, você aprende a observar seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Isso cria um espaço entre o que você sente e como você reage, permitindo que você escolha a melhor forma de lidar com a situação. Ao meditar, você treina sua mente para se tornar mais consciente e atenta às emoções, o que facilita a diferenciação e regulação emocional. Por fim, a prática da diferenciação emocional é uma forma de autoconhecimento. Quanto mais você conhece suas emoções e entende suas origens, mais capaz você se torna de gerenciá-las de maneira eficaz. O autoconhecimento é o primeiro passo para a sabedoria, e os estoicos acreditavam que a verdadeira sabedoria vem da capacidade de entender nossas próprias reações e responder a elas de forma racional e equilibrada. A verdadeira mudança na regulação emocional acontece quando as técnicas que aprendemos não são mais apenas algo que fazemos de vez em quando, mas algo que se torna parte do nosso cotidiano. O controle emocional não é uma habilidade que você adquire de uma vez, mas um processo contínuo de prática e aplicação diária. Assim como um guerreiro não se torna habilidoso com a espada após um único treinamento, a regulação emocional exige esforço constante, disciplina e repetição até se tornar uma segunda natureza. Com o tempo, as técnicas que utilizamos para manter nossa calma e clareza em momentos de estresse se tornam automáticas, e, à medida que isso acontece, nos tornamos mais resilientes, mais focados e mais equilibrados. O grande desafio está em integrar essas práticas à rotina. É fácil esquecer o que aprendemos quando não estamos em crise, mas é exatamente nesses momentos de tranquilidade que devemos praticar para estarmos preparados para os momentos de tensão. A chave é transformar o que parece ser um esforço consciente em algo automático, como um reflexo condicionado. Quando isso acontece, você não precisa mais se lembrar de respirar profundamente ou de pausar para refletir antes de reagir. Essas ações se tornam a sua resposta natural a qualquer situação. Um exemplo simples pode ser visto nas pequenas ações do dia a dia. Quando você acorda pela manhã, ao invés de começar o dia com pressa e com uma mente cheia de pensamentos acelerados, você pode começar com uma pausa. Ao abrir os olhos, respire profundamente e, enquanto faz isso, sorria levemente, como um gesto de serenidade. Isso envia um sinal para o seu cérebro, preparando-o para um dia tranquilo. Ao longo do dia, você pode aplicar técnicas de respiração consciente sempre que se sentir sobrecarregado. A cada interação difícil, a cada desafio no trabalho ou em casa, pare por um momento, respire profundamente e, em vez de reagir impulsivamente,
tome um passo atrás e observe suas emoções com clareza. Os estoicos nos ensinaram que não se trata de como reagimos às grandes crises, mas de como lidamos com as pequenas tensões diárias. Se você praticar o autocontrole e a regulação emocional nos momentos cotidianos, estará mais preparado para os momentos mais difíceis. A verdadeira força não é demonstrada nas grandes batalhas, mas nas pequenas vitórias diárias. É quando você escolhe manter a calma em uma conversa difícil ou ao enfrentar uma situação desconfortável que sua habilidade em controlar suas emoções é realmente testada. A neurociência confirma que a prática constante de técnicas como a respiração consciente e a meditação pode mudar a estrutura do cérebro ao longo do tempo. Quanto mais você pratica essas técnicas, mais forte fica a conexão entre as áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional e pela tomada de decisões racionais. Esse treinamento diário fortalece a capacidade do cérebro de lidar com o estresse, reduzindo a reatividade emocional e aumentando a resiliência. A transformação das técnicas de regulação emocional em hábitos é um processo gradual. No início, pode parecer difícil. Talvez você precise se lembrar conscientemente de respirar antes de reagir ou de tomar um momento para refletir sobre suas emoções. Mas com o tempo, essas ações se tornarão automáticas, e a regulação emocional será tão natural quanto qualquer outra habilidade que você tenha desenvolvido ao longo dos anos. A diferença é que, ao se tornar um hábito, você não precisa mais se esforçar para lembrar de controlar suas emoções, você apenas faz isso, de forma instintiva. Uma das maneiras de integrar a regulação emocional à rotina é praticando mindfulness ou meditação de forma regular. Ao dedicar apenas alguns minutos por dia para sentar em silêncio, focar na respiração e observar seus pensamentos sem julgamento, você treina sua mente para lidar melhor com as emoções. Essa prática ajuda a desenvolver uma maior autoconsciência, permitindo que você reconheça e entenda suas emoções à medida que elas surgem. Com o tempo, você se torna mais capaz de gerenciar essas emoções, sem ser dominado por elas. Além disso, a prática de mindfulness ajuda a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando você é confrontado com uma situação que normalmente provocaria uma reação emocional forte, a prática constante de estar presente e atento permite que você faça uma pausa antes de agir. Essa pausa é essencial para evitar a reação impulsiva, permitindo que você escolha, com mais clareza, como responder à situação. O autocontrole não é apenas sobre restringir as emoções, mas sobre desenvolver a capacidade de fazer escolhas conscientes. Como Epicteto disse, não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Quando você adota essa perspectiva, percebe que o controle emocional não é um esforço para suprimir as emoções, mas uma escolha sobre como responder a elas. Em vez de ser arrastado pela correnteza de suas emoções, você se torna um navegante que escolhe a direção do barco. Outro aspecto importante da prática diária é a respiração consciente. A respiração profunda é uma ferramenta simples, mas extremamente eficaz, para manter a calma. Quando você se sente sobrecarregado ou emocionalmente instável, a respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a reduzir o estresse e a trazer uma sensação de calma. A prática de respirar profundamente por alguns minutos, várias vezes ao dia, pode transformar sua resposta emocional diante de desafios. Imagine que você está em uma reunião importante ou em uma conversa tensa. Ao sentir que a ansiedade ou o estresse estão aumentando, você pode parar, respirar profundamente e, ao fazer isso, restabelecer o controle. Isso permite que você haja de forma mais ponderada e menos reativa. Além disso, é importante lembrar que a regulação emocional não é apenas sobre lidar com as emoções negativas, mas também sobre cultivar as emoções positivas. Os estoicos falavam sobre viver com virtude e em harmonia com a razão. Isso significa que, ao praticar a regulação emocional, você também está cultivando a paz interior e a clareza mental. À medida que você fortalece essa habilidade, se torna mais equilibrado, mais sereno e mais capaz de agir com sabedoria, mesmo nos momentos de maior pressão. Transformar a regulação emocional em um hábito diário não é apenas sobre melhorar seu controle emocional, mas também sobre melhorar a sua qualidade de vida. Quando você consegue agir com clareza,
Em vez de ser arrastado pelas emoções, sua capacidade de tomar decisões melhora, sua saúde mental se estabiliza e suas relações interpessoais se tornam mais saudáveis. A regulação emocional, portanto, não é apenas uma técnica para enfrentar os desafios da vida, mas uma prática para viver de maneira mais plena, equilibrada e consciente. O caminho para a transformação é a consistência. A prática diária, mesmo nos dias mais tranquilos, cria as fundações para uma mente mais forte e mais equilibrada. Cada pequeno passo que você dá em direção ao controle emocional é um passo em direção a uma vida mais serena e mais consciente. Quando você aprende a integrar essas práticas à sua rotina, você transforma sua vida de dentro para fora. Agradeço por ter assistido. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem pode se beneficiar dessas lições de autodomínio. Não deixe de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora, onde vamos continuar explorando a filosofia estoica e como ela pode transformar sua vida. Até a próxima!